E agora a gente fala da criança de 3 anos que caiu do 6º andar de um prédio. A gente vai pedir mais uma vez também a participação do Micael Melo, chegando ao vivo aqui na tela do Balanço Geral. Ele tem os detalhes a respeito desse acidente, que por pouco, né, Micael, não se transformou em uma tragédia. Verdade, Kelly. Nesses casos, na verdade, 1 segundo já é muito para acontecer um acidente, né? Inclusive, a nossa equipe, a equipe do Balanço Geral, fez uma reportagem sobre esse caso, sobre essa situação, e nós vamos acompanhar agora. Pouco antes da 1h da tarde, os bombeiros foram chamados para atender uma ocorrência preocupante. Uma criança de 3 anos teria caído de um prédio. Além do grupo de resgate, uma ambulância da unidade de suporte avançado também se deslocou até o local do acidente. As equipes já foram preparadas para o pior. Uma criança que caiu do 6º andar, né? Nós já nos preparamos para ver uma cena, um trauma maior, né? Mas quando nós deparamos lá, ouvimos ele chorando, conversando com os bombeiros, então isso tranquilizou a equipe, né? Poderia ter, né, algumas fraturas, mas ele estava consciente, né? E para avaliar isso é ótimo, ele conversando, localizava a dor, e isso é muito importante para a equipe, né? De acordo com relatos, o menino estaria pulando na cama instalada embaixo da janela. Ele teria se desequilibrado e acabou caindo no telhado da garagem do prédio. A queda foi amortecida pela caixa de um ar-condicionado. Os vizinhos contam que o barulho foi de uma batida de carro e imediatamente ouviram os gritos da mãe. A mãe, ela estava bastante assustada, né? Sim, com certeza, né? Bem assustada, né? No momento um pouco atordoada, né? Devido à situação, né? Porém, foi conosco, né, na ambulância, nós conversamos, tranquilizamos ela, né? A família, que é de Foz do Iguaçu, no Paraná, estava a passeio em Balneário Camboriú. O prédio onde aconteceu a queda fica em uma das ruas mais movimentadas da cidade. No apartamento onde estava o menino, não havia rede de proteção nas janelas. E esse é um cuidado importante, principalmente para quem tem criança. A gente tem que lembrar que criança é muito rápida. Eu pisquei o olho, ela vai estar subindo em algum local. Essa criança era muito nova, né? Ela tinha 3 anos. Então, a primeira regra, se eu conseguir ter rede no meu apartamento, nas janelas, nas sacadas, é ótimo. Uma rede bem instalada com uma empresa de confiança, ela vai garantir que a criança não vai conseguir, né, não vai acabar por acidente caindo. Além disso, tentar evitar deixar móveis próximos, porque de repente uma criança pequena consegue subir, às vezes vai atrás de uma bola, qualquer coisa, se desequilibra, vai estar caindo também. E muita atenção, né? Desde a queda que aconteceu na segunda-feira, o menino vem recebendo cuidados médicos e fazendo vários exames por causa da gravidade do acidente. Nossa equipe conversou com a mãe, que ainda em estado de choque, preferiu não dar entrevista. Já o garoto, apesar de seguir internado, a princípio não corre risco de morte. Ele está bastante falante e teve algumas escoriações. Kelly, agora que a gente viu os detalhes desse caso, a gente tem algumas orientações, porque quem tem criança em casa, quem mora em apartamento ou quem mora em casa com 2 andares, precisa de vários cuidados. Mas essas informações, Kelly, não sou eu que vou te dar. A gente está aqui com um convidado, com o Gilberto Luiz, que é engenheiro, é especialista em estruturas. Ele vai trazer algumas explicações para a gente. Começando assim, Gilberto, basicamente, o que as pessoas precisam tomar cuidado, principalmente no caso das janelas que a gente tem aqui do lado? Pois então, Micael, as janelas, elas são portas, né, para que os acidentes venham a ocorrer com crianças, com pet ou até mesmo com adultos, né? E a utilização de grades de telas de proteção, elas são extremamente eficientes para evitar esses acidentes. Claro que as telas, elas não podem ser instaladas de qualquer forma, não posso ter qualquer material, elas têm requisitos que precisam ser atendidos. Nós temos norma técnica que está em vigor já desde 2012, dizendo como que as telas devem ser. E existem alguns detalhes que dependem de cada tipo de edificação. Quando as edificações são novas, nós temos que buscar as informações que foram previstas pelas construtoras ou pelos construtores no Manual de Uso, Operação e Manutenção. Esse documento é um documento de entrega obrigatória, que é elaborado por engenheiro ou arquiteto e vai dizer, ó, quando eu for colocar no meu edifício uma tela de proteção, eu tenho que obedecer esses requisitos, colocar ela dessa forma, nessa posição, utilizo tal tela de tal cor. E nesse caso aqui, por exemplo, né, uma casa, um edifício como esse aqui, uma casa como esse, como que ela deveria ficar? Quando nós não temos um edifício novo ou temos uma casa, né, de 2 andares, eu preciso, nos condomínios, definir através do síndico, né, e da própria assembleia dos condôminos, consensuar de que forma vai ser instalado. Nas casas, você tem um pouquinho mais de liberdade. As telas, de qualquer forma, elas precisam ter durabilidade mínima de 3 anos. Tá? A abertura
das telas deve ter um perímetro máximo entre cada um dos módulos de 200 milímetros, o que é uma tela de 5x5. Se você tem pet na sua casa ou no seu apartamento, eventualmente essa tela de 5x5 pode não atender, que é a prevista em norma, então talvez... Tem que ser diferente, então, por exemplo, para um pet e para uma criança. Sim. Para um pet, essa abertura seria da ordem de 3x3, ou existem telas, inclusive, inferiores a 5 centímetros, dependendo do pet que você tiver, ou a quantidade de vezes que você atende, tem animais na tua casa, né? Você pode ter que reduzir ainda mais. De forma geral, as telas elas podem ser instaladas, tanto em casa quanto em apartamentos, pela face externa da fachada, né? Ou seja, pela superfície externa, internamente aqui no balcão da janela, no peitoril, ou, eventualmente, dependendo do tipo de janela, você pode instalar internamente. Internamente é o menos usual. Quando você for fazer a instalação dessa tela, você precisa contratar uma empresa que seja capacitada para isso. Tá? Ela tem que fornecer garantia do produto, que, como eu comentei, deve ter durabilidade da ordem de 3 anos, a durabilidade mínima. Todos os materiais eles se degradam, então eu não posso pensar que essa minha tela vai ser eterna, tá? Eu tenho que substituir ela periodicamente. Dependendo do local onde eu for instalar minha tela, eu vou poder utilizar ganchos galvanizados ou ganchos de inox, tá? Sempre buscar utilizar ganchos número 8. Quando eu estou de frente para o mar, eu vou precisar utilizar inox, porque senão, antes da minha tela atingir a vida útil dela, o gancho já vai ter deteriorado. A distância entre fixações deve ser da ordem de 30 centímetros, mais ou menos, né? E ser sempre acompanhado aí por uma empresa que seja capacitada para, de fato, poder estar instalando esses acessórios, acompanhado do certificado de garantia do fabricante, né? Claro. Te agradeço, então, Gilberto. Essas orientações são muito importantes. Na verdade, quem está assistindo a gente, quem está em casa, muitos dos nossos telespectadores moram em apartamento ou moram em uma casa com 2 andares aí. Então, todas essas orientações, até para quem não tem criança, na verdade, quem não tem filhos, porque os animaizinhos também precisam de cuidado, esses animaizinhos podem sofrer acidentes. Então, orientações como essas são muito importantes. Agora eu volto ao estúdio com você, Kelly. Micael, por favor, gostaria de fazer uma pergunta, se você puder transmitir para o Gilberto, para a gente, porque ele falou a respeito de todas essas situações, do que a gente deve tomar cuidado, de que precisa reforçar, renovar essa grade, mas para mim, por exemplo, que não conheço nenhuma empresa, simplesmente contatei uma empresa, como é que eu faço um teste para verificar se aquele produto realmente ele vai atender a minha necessidade? Tem como? Existe alguma dica que ele pode passar para a gente? Gilberto, deixa eu te fazer uma perguntinha que a Kelly fez ali no estúdio, é em relação à questão de testes, né? Porque quem é leigo não tem esse conhecimento que você tem, a questão das telas, enfim. Tem algum teste que as pessoas possam fazer em casa? Tem sim, Micael. Excelente a pergunta, tá? Sim, os requisitos são diversos, existem muitas outras informações sobre instalação de tela, mas se você na tua casa quer verificar se a tua tela está operante ainda, você não consegue ver se ela está em condições de segurança, mas você consegue ver se já ultrapassou os limites que seriam aceitos. Uma pessoa com uma capacidade física mediana, tá? A elevada, se ela conseguir rasgar a tua tela é porque ela não serve para nada mais, tá? Só que aí o limite de durabilidade dela já se extrapolou há muito tempo. E por que isso acontece? Porque nós temos principalmente degradação UV, né? E dependendo do tipo de tela que você tiver, você vai ter uma degradação mais acelerada ou menos acelerada. Todas as telas devem resistir até 3 anos, tá? Mas, né, como um elemento adicional para verificação de segurança, tentar rasgar a tela é um negócio extremamente eficiente, tá? E uma tela bem instalada, ela é suficiente, tem resistência suficiente para resistir à projeção de um adulto. Tá? Mas ninguém vai tentar se jogar das janelas aí para fazer esses testes, né? Daí você assiste lá nas redes sociais que tem muito teste já mostrando isso, né? Pode dar errado. Então é isso. Então, Kelly, então aí as orientações para o pessoal de casa, já pode pegar papel e caneta, anotar tudo isso para se manter em segurança em casa. Agora eu volto ao estúdio com você. Micael, muitíssimo obrigada. Agradeço a ele também. Esclarecimentos muito importantes para você que tem o seu petzinho ou então para evitar um acidente como esse que a gente contou aqui agora há pouco para você.